tá? Já tá gravando. E assim que eu voltar da academia, eu já posto no YouTube as duas aulas. A aula passada é essa daqui, tá? Eu vou aqui o Build Blender. Deixa eu ver qual que é o Blender. Blender. Blender 3.5, eu acho que é esse, né? Tá irrigando. Ok, boas-vindas a quem? Deixa eu ver. Veiga, Sofia, Safira, boas-vindas. Miss, Dilas, Alice, os Sandmans, que tá ali embaixo. Sandman. Sandman. Beleza. Boas-vindas a todo mundo aí, a gente tá começando mais uma aula de rig, tá? Provavelmente essa daqui de rig de roupa vai ser a última aula de rig, tá? E a gente vai corrigir defeito e upar pro jogo, tá? Então eu já tenho aqui no esquema uma calça que eu fiz, tá? De um projeto militar que eu deixei engavetada aí já faz bastante tempo. Essa calça vai servir, tá? Porque ela tem bastante detalhezinho e Você vai botar ela na aba arquivos pra gente editar, fazer alguma Posso colocar ela, posso upar ela pro arquivos também, tá? Vou jogar lá já, tá? Só que eu vou tirar o manequim aqui de baixo, tá? Tipo assim, eu vou colocar ela dessa forma aqui. Se bem que eu acho que vai dar BO, né? Ela vai cair. Porque o manequim é um dev kit, né? Então o dev kit eu não posso disponibilizar assim sem a pessoa ser certificada, tá? Então o que eu vou disponibilizar é isso, tá? Se você simular, ela vai cair no chão, como se não tivesse nada, né? Você vai ter que colocar um manequim aqui por baixo, mas enfim, esse projeto aqui que vocês estão vendo, não ache que eu fiz dessa forma, tá? Porque tá tudo cortadinho, porque geralmente quando você faz pelo Marvelous, você desenha a coisa, tipo assim, você desenha a perna, assim, supomos, né? E aí você passa, tipo, um corte aqui, né? Por exemplo, aqui. Aí você pega isso aqui e você fala assim, eu quero que você corta e costura. Então você faz esses picados, tá? Cortando com a linha. Então parece que é super complexo a calça, como foi feita, mas na verdade não. Ela foi feita numa calça base, eu só recortei alguns detalhezinhos aí e fiz esse Paranauê, tá? Então, beleza. Deixa eu dar vários Ctrl Z aqui até voltar o manequim. Tá, aqui. Eu vou pegar essa calça toda aqui, tá? Vou utilizar ela, tá? Já tá toda otimizada, tá? Antes de você importar, né? Pelo menos aqui no Marvelous, eu dou sempre uma última simulação, né? Pra colar tudo. Mas mesmo assim vai vir coisa que não vem colada, tá? Vou exportar. Até aí tudo bem, né? A gente não aprendeu Marvelous porque, enfim, Marvelous vai ter tipo um curso só pro Marvelous sozinho, tá? Então essa aqui vai ser a Calca Militar 5.5 porque a abertura de perna foi 5 que eu usei, tá? Eu sempre uso 5, então tipo, é bem fácil pra mim lembrar. Beleza? Cortou. E beleza. Fechar aqui, não preciso mais. Agora aqui eu vou importar o meu dev kit, tá? Eu vou abrir. Ele tá aqui na minha área de trabalho. Blender, Mali, Legacy masculino, esse aqui. Tá, eu vou apagar tudo aqui, que eu só preciso basicamente de um corpo com o pé body, né? E o esqueleto. Ok, aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a calça aqui no meu manequim. Com abertura R5 para lá e R5 para lá. Até aqui tudo bem, né? Vocês já aprenderam todo esse processo de abertura. Beleza. Fiz a abertura, tá? Aqui em Pose, como eu já expliquei na aula passada, por mais que eu abri aqui, ela não tá setada. Ela tá no pose de descanso e ainda tá fechada. Tá 5 menos, né? Ela tá com a perna fechada e... O que eu fiz? A roupa foi modelada com a perna assim. Eu vou importar aqui pra vocês verem. Tá. Vivo. Tá. Calca Militar 5.5. Tá. Ela vai vir gigantesca, tá? Porque a escala é diferente, né? Uma hora em caixa. Deixa eu arrumar aqui só esse
Enfim, ficou meio merda essa cor. Então... Sim, ficou mais ruim ainda. Amarelo aqui. Nossa. E já dá pra ter uma noção. Eu não sei porque essa perna aqui tá mais... Sei lá. Deixa eu ver quem tá falando. No final da aula eu quero fazer algumas perguntas. Pode fazer aí, Dylan. Não tem problema não. Se quiser, pode fazer agora que eu dou uma paradinha, eu leio. Coisa estranha. Será que eu... Parece que a calça não tá certa. Oi? Pode falar. Então, é o seguinte, né? Para nós, muitos aqui, nós estamos iniciando a aprender toda essa parte que você está dando até agora aqui. Uhum. Por exemplo, o manequim do Legacy, por exemplo, eu não tenho. Eu vou pegar um outro manequim para mim fazer isso, ou o próprio que eu tenho, né? Disponível, né? No momento, Sim. né? Aham. Para poder encaixar uma roupa em cima aí, né? Por exemplo, o Marvelous também eu não tenho, né? Aham. Então, o que a gente vai aprender só a aula, mas assim, na prática, o que faremos? Essa é uma das perguntas, né? Tá, eu acho que eu não expliquei direito. Porque assim, como que eu abri essa escola, eu não posso disponibilizar dev kits porque isso é ilegal. Então, tipo assim, eu quero fazer a coisa do jeito certo. Pra gente começar a fazer, vocês primeiro precisam de um certificado de dev kit, que basicamente é você entrar no site da criadora do corpo e solicitar um dev kit. Isso é padrão. Eu tenho, mas não necessariamente, não tenho do Legacy, né? Eu não tenho. Tanto faz, você vai modelar a roupa no dev kit que você tem. Eu tô usando o Legacy porque o Legacy é o que eu mais gosto de usar e também é o que é o mais complexo, porque ele tem muito mais coisa aqui e ele sempre dá mais problema. Então é mais interessante para minha aula explicar no Legacy, porque os problemas que o Legacy dá, a gente corrige aqui e meio que já desmistifica todo o BOzinho do Legacy, tá? E a roupa, no caso, eu também não vou ter disponível, vai ter que ser modelado no Blender, né? Não, essa roupa que eu fiz no Marvelous, eu acho que você não tava aí. Mas nós, eu digo, né? Nós que não... Futuramente sim, né? Mas essa roupa eu vou colocar ela aqui agora, aqui ó, nos arquivos. Eu vou upar essa roupa aqui. Ela é um projeto de... eu tenho que... Não, eu vou ter que só tirar o manequim de baixo. Porque eu não posso disponibilizar assim, porque o manequim de baixo é Legacy, tem que ter certificado para usar ele, né? Eu vou tirar o manequim, vou deixar só a calça o projeto, aí basicamente você só coloca um manequim ali aleatório e simula o tecido em cima, entendeu? Tá legal. Tá? Tá. Mais alguma dúvida? Alguém aí? Eu consegui ser claro? Porque eu vou dar continuidade aqui, tá? Tranquilo. Beleza. Ok. O que eu fiz aqui agora? Eu vou dar um bug aqui na calça, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Sempre. Quando você arrumou a escala, percebam que aqui a dimensão dela tá cagada. A gente tem que setar isso aqui, porque todo essa numeração aqui é os cálculos de tudo do Blender é feito por isso aqui. Então a gente tem que setar isso aqui para 1, né? Então basicamente é aplicar tudo. Você aplica todas as modificações, a transformação. Aí setou tudo 1, né? Então basicamente ele já tá no tamanho correto dos cálculos, beleza? O que aconteceu? Quando eu modelei, eu não sei se eu utilizei um manequim antigo, mas existiu esse problema, tá? Que são partes do corpo que pulam para fora do tecido, tá? Isso é muito interessante porque eu usei o mesmo corpo aqui e lá e eu não sei porque deu essa incompatibilidade, tá? A calça tá encaixada, não tem nada que não esteja no lugar, né? Então como é que a gente faz para corrigir esse primeiro problema? A gente tem que ter toda a paciência de vir aqui agora, né, no puxar, tá? Esses pincéisinhos aqui laranja, tá? O mesmo padrão que a gente utiliza de atalhos que eu ensinei, o F, né? Só que a gente não vai ter mais o negativo, né? O negativo a gente não tem mais, que é o segurar o CTRL e colocar para baixo, né? Então isso não vai ter mais. Então eu vou vir aqui, dar só uma puxadinha aqui, ó. Puxei um pouquinho, beleza? Aqui agora eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Puxei só um pouquinho, só um tiquinho, só pra sair pra lá, né? Aqui o pincel vai ter que ser um pouquinho maior, ó. Vou dar essa puxada. Tipo assim,
também vai muito de você querer fazer isso, porque como que a gente no Second Life a gente tem aquele HUD que esconde a parte do corpo, mano, aqui tranquilo, se você quiser upar assim e colocar um alpha pra esconder essas partes aqui, né, tranquilo, né, mas vai de cada um, né, isso aqui é um pouquinho de capricho que você tem que ter na etapa final da sua malha, pra ter, tipo assim, aquela diferenciação das outras lojas, né, porque, tipo assim, o capricho da finalização é tudo na peça, né. Então, é a minha dica aí que eu dou. Bom, nossa, aqui ficou bem feio. Deixa eu ativar a simetria para fazer os dois lados ao mesmo tempo. Eu não esperava que tivesse ficado assim, né? Beleza. Tá. Vamos aqui puxar mais um pouquinho. Tá puxando lá aqui também ao mesmo tempo, ó. Beleza. Aqui eu acho que a calça agora encaixou perfeito. Não, perfeita nada. Ainda tem mais aqui, ó. Beleza, agora eu acho que sim. Agora foi. Beleza, tá tranquilo, né? Um ponto preto lá em cima, o que é aquilo? Ponto preto onde? Ali perto das regiões genitais, Não, acho que é bug da sombra. Tá. Eu também vi, tipo, bug visual. Depende Pode ser. da câmera. Porque assim, uma coisa que a gente tem que lidar agora são com essas pontinhas triangulares, tá vendo? Elas estão bem triangular, isso é feio, né? Então aqui a gente já começa a contar um negócio. A gente tem que ver quanto de vértice a minha malha pegou. Ó, eu tô com 13k de vértice nisso tudo aqui, tá? Nessa brincadeira. Deixa eu ver aqui. Dúvidas e perguntas? Concordo. Concordo. Beleza. Beleza. O que acontece? 13k de vértice, tá? Significa que se eu multiplicar isso aqui, eu vou ficar com 26k, eu acho, de vértice. Ok, porque a gente tem um limite de 60, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um Subdivide Surface, que ele subdivide e alisa a malha, ele vai deixar redondo. Então, todas essas dobrinhas que estavam triangular, ela tá redonda, tá? Mas o que acontece? Quando você usa esse modificador, pode ser que algumas partes vão ficar abertas, assim, vai acontecer isso aqui, se bem que isso aqui é do coisa, tá? Aqui, ó, por exemplo, tá? Isso é comum, por quê? Porque a gente tem que fazer um processo antes de fazer qualquer coisa, que é limpar os duplicados, tá? Porque o que acontece aqui, tá? No subdivido? Isso aqui não tá soldado. Esse aqui não tá soldado. As coisas não... Tem alguma coisa aqui que não soldou direito. Então tem que pegar toda a minha calça. Eu tenho que dar um M. E eu tenho que falar Merge by Distance. Aí o que ele vai fazer? Ele vai soldar. Tá vendo? Eu vou dar um Ctrl Z. De soldado porque tem alguma coisa aqui que não soldou, tá? E lembram que eu falei que quando a gente usa o Subdivide Surface, ele tende a arredondar, por isso que a gente faz aquele processo que é chamado de Crease, que eu ensinei, que é o Crease, tipo, lá no começo das aulas de Blender, caramba, 4, que o Crease é você colocar uma linha perto para poder deixar mais sólida, tipo, essas bordas de subdivisão, tá? Se tem coisa que não tá soldada, vai acontecer isso. Então, qual que é o passo que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar tudo, M by Distance, tá? Tome muito cuidado com a distância da merge, porque se você aumentar muito, você começa a destruir a sua calça, tá? Destrói. Então o merge 000.1 é perfeito para você eliminar essas partes não soldadas da roupa, tá? Ok. pegou lá em cima, na barra, Aqui, não, é esse aqui, né? É porque tem que dar uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Temos uma calça aqui. Qual que eu passo? Já apliquei o subdivisão aqui, eu vou dar um aplicar, tá? Beleza. E ele ficou com 53k de vértice. Nossa, muito mais do que eu imaginava, tá? Beleza, a gente tá, tipo assim, no limite. Mas o que falta? Que eu não vou fazer, né? Aqui, por exemplo, nessa calça, eu imaginei que eu ia colocar uma arma aqui, né? Em toda essa parte. Então eu vou tirar esse cinto aqui. Todo esse cinto, eu vou deletar isso aqui, tá? Então só ficou só a calça mesmo, que tem 47k de vértices, ficou bastante. Então,
quando a gente faz as roupas, a gente tem que ter uma noção que quando a gente fazer a subdivisão, e voltou aqui pra dentro, né? Porque, sei lá, acontece, mas eu vou deixar. A gente tem que já meio que já calcular quanto a gente vai ficar. Então assim, ó, essa malha aqui tá bonitona, tá? Uma malha bonita, tá um tecido tipo bem alisado e ok pra gente colocar dentro do nosso joguinho, tá? Ok, essas partes aqui, ó, eu ia tirar isso aqui. Não quero me estender muito, tá? Eu ia tirar, deixa eu ver, eu ia tirar porque essa parte aqui entrava uma bota aqui, tá? Então, tipo assim, isso aqui eu elimino, a bota entra aqui. Por isso que eu tinha colocado aquele, como se fosse tipo, sei lá, não sei explicar, tipo um elástico ali, né? Calça é essa, beleza? Ok, vamos lá. O que que acontece aqui agora, tá? Quando eu abrir a perna do meu boneco, né? Tipo, cadê aqui o... Aqui, beleza. Quando eu abrir a perna do boneco, eu não dei bind, tá? Aí a gente vai voltar para a aula passada. A rest position dele é essa aqui. Eu abri a perna, eu não dei bind. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou bindar. Eu vou bindar dessa forma mesmo. No caso, bindar não. Eu vou rigar dessa forma mesmo, tá? Então eu vou pegar a calça, pegar o corpo, sem enrolação, tá? Vou marcar tudo isso aqui. Tá? E porque a minha calça é muito pesada, vai travar um pouquinho, tá? Pode ser que minha voz comece a travar e tal. E esse processo, quando você for fazer isso no PC de vocês, se tiver tipo um projeto assim de 50k de vértices, vai demorar muito mais para irrigar, né? Então vamos ao primeiro defeito. Tá demorando muito mais do que eu esperava. Às vezes até pode crashar o Blender, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado e quando for fazer as coisas, nesses processos, é interessante salvar, tá? Pô, terminei o acabamento da minha calça, eu vou salvar. Salvei, aí eu faço o processo do rig, porque pra dar erro nesse processo aqui Acontece por causa da quantidade de vértices, se for... Quantidade de vértice e quantidade de corpo também que tem aqui. Porque ele tá irrigando em todos os corpos que tem aqui. Quando a gente marcou aqui nessas TVzinhas, a gente escolheu todos os corpos aqui e a gente tá transferindo todos os pesos para essa calça. Entendeu? E ele tá fazendo cálculos, cálculos, por isso que trava, né? E não tem o que fazer, é assim mesmo. Tipo assim, de addon de Avastar, vocês já estão muito tranquilo, né? Vocês já aprenderam a rigar no addon, rigar na mão. Não tem, tipo assim, nada que ficou pendente para vocês. Agora, o que a gente precisa aprender mesmo é limpar defeito, tá? Eu quero mostrar esse defeito para vocês, mas a calça tá demorando para rigar. Olha. Eu não sei nem se foi isso daqui. Realmente nunca demorou tanto assim. Como tava acontecendo isso. Exatamente assim. Não, mas ele tá ainda. É porque... Não, o Blender não tá respondendo. O meu depois fechou, ele crashou, né? Quando ele desse processo ele crashou. Mas o bind, o render o rig é assim mesmo. Por isso que eu prefiro usar muito mais o Blender antigo do que esse Blender novo. Esse Blender novo pra dar piripaque é 2 palitos, mano. Cadê o piripaque? Cadê o piripaque? Aí, ó, foi. Beleza, deu o erro que eu queria que fizesse. Tá. Pelo fato de a gente não ter bindado a calça, aconteceu isso, tá? Eu falei pra vocês, né, que o erro que a perna saiu pra fora da calça. E assim, esse erro, pra quem tá aprendendo rig, ou até quem já faz roupa no Second Life, é uma coisa mais comum do mundo. Tipo, acontecer principalmente com o braço. Porque os dev kit vem no braço T, aí a pessoa desce e acontece isso aqui, tá?
Esse é o primeiro defeito que acontece. Então, por que aconteceu isso? Porque a gente não bindou a calça do jeito certo, tá? Vou dar um Ctrl Z. E esse Ctrl Z eu quero que saia o rig, tá? Saiu o rig. Eu vou desmarcar tudo isso aqui. Eu vou deixar só no corpo... Deixa eu ver. No corpo rig esse aqui, ó. E o que que acontece? O que que eu peguei, tá? Quando você está utilizando o rig no body, no pé body, ele não vai aparecer aqui, ó, na opção de transferência de peso, né? Se você procurar o body, ele não está aqui. Tá aqui porque eu selecionei o rig. Se eu selecionar o pé body e procurar aqui agora, o pé body não some, não tá, ele sumiu, né? Então o que que eu faço? Eu vou pegar um outro pé aqui, ó, peguei esse pé rig, peguei a calça e aqui o pé body tá aqui. Então só vou marcar ele, tá? Eu vou dar... Não posso dar bind porque vai dar o erro. Eu tenho que corrigir. Então, o jeito que corrige é fácil. É bem tranquilão. A gente também já aprendeu. Eu vou vir pegar o esqueleto, né? Em pose, tá? E eu vou bindar aqui, ó. As pose... Essa aqui. Vai dar um load gigante também, né? Porque ele tá bindando o osso pra abertura 5. Deixa eu ver. Ele foi, já bindou, tá? Então o descanso pose e a abertura pose da calça é a mesma, tá? Aí aqui eu consigo irrigar. Vou fazer isso, né? Vou aqui em bind skin, pegar o pé... Vou pegar o pé rig aqui. Eu vou marcar só o... Opa, pé rig. Peguei o corpo, a calça e... Calça e o corpo e a calça. O corpo e a calça. Calça e o corpo. Cara, vocês acreditam que eu esqueci qual que era a ordem? Option mesh. Eu sou muito senil, velho. Sério. Pera. Vou esconder o pé aqui. A calça, o corpo e o pé body. Aqui, ok. Pé athletic body. Beleza. Aí eu vou bindar agora. Tá, então qual que é o que eu fiz, tá? Eu coloquei a perna, bindou rápido porque nessa TVzinha aqui, se você selecionar tudo, ele vai dar esse BO de rigar corpo por corpo, né? Mas como a gente usa o mesmo rig, tipo assim, todos os corpos que tem aqui, eles têm o mesmo peso, tá ligado? Todos o mesmo peso. Então se você pegar todos aqui nessa TVzinha, aqui assim, ó, que já bindou. Se você pegar todos ou um só, tanto faz. Então, o interessante aqui, no caso, pelo menos esse DevGit do Legacy, é pegar um só, tá? Então, eu acho que isso a gente dá uma corrigida, tá? No coisa, alguém tá falando aqui no geral. Falei 20 minutos, é o Daniel Pizzas, depois eu vejo. Quem tá falando? Tá top, foi mal, acordei agora. Foda-se. Beleza. Voltei aqui pra aula. Tem que falar que eu tô usando a aula, né? Mas não vou ficar bravo. Não, tô zoando. Brota lá. Porta lá. É foda, nem escrevi errado. Tomando cu. Aqui. Voltamos aqui. Então, aqui o rig ficou certo. Beleza? Ele rigou com a perna aberta. Só que no Second Life, a roupa... tem que estar com a perna fechada. Então lembra que eu estiquei a perna para 5. Eu vou ter que voltar a perna para 5. Aqui eu vou ter que voltar para 5. E aqui eu vou ter que bindar aqui a pose, né? As bind pose para setar isso daqui como pose pose 0 da coisa, né? Pose 0 da coisa. Já rigou, tá? Então aqui a gente tem uma roupinha rigadinha, tá vendo? Certo? Agora eu vou pôr dentro do meu jogo, tá? Finalmente a gente vai colocar dentro do jogo a roupa, tá?
Vou selecionar a roupa, eu vou vir exportar, tá? Quando a gente tem o Avastar, ele vai vir duas coladas, tá? O colada die.die é a colada que sempre existiu dentro do Blender, essa exportação. O colada Avastar die é aquele processo que eu expliquei para vocês. O addon não é só para rig, o addon é para corrigir defeitos. Então, quando a gente quer importar para o Second Life, tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. O Second Life entende que a frente do boneco é o eixo X, o eixo Y é o eixo lateral, tá? E por que tá assim dessa forma? Porque o addon, né, o addon Avastar, ele corrige esse defeito do Second Life e deixa no padrão de todos os programas de modelagem que a frente é o meu eixo Y, tá? A frente é sempre o meu eixo Y. Então ele vai corrigir, ele vai rotacionar isso aqui, tá? Para o eixo X quando a gente for importar para dentro do jogo. Se não existisse isso daqui, a gente teria que pegar o boneco, girar para o eixo X, vir aqui, aplicar tudo, a porra toda, e provavelmente o rig quebraria, porque você está mexendo numa posição do mundo, e então daria defeito no rig pra cacete, né? Tipo assim, ele uparia todo deformado. Então o Avastar ele faz isso. Então a gente tem aqui a opção Export, colada die, tá? Eu vou jogar aqui na minha área de trabalho, desktop, Calca Militech, tá? E vai começar a dar um load para exportar. Agora é interessante a gente ter isso em mente. O Second Life suporta 64K de vértices, tá? Por mesh, com 8 faces, tá? Se tiver 8 materiais, aqui no caso a face, eu divido. No caso, a face são materiais. Aqui na minha calça tem 3 materiais equivalente a 3 faces. Se ele tiver mais de 8, ele vai fatiar a calça. Tipo assim, ele vai cortar de alguma forma lá que ele entende a calça em vários primes diferentes, tipo linkados, e vai fazer um cálculo por ele mesmo, mas você vai upar essa calça picada. É um bagulho estranho. Então, 8 faces que a gente pode ter, tá? 8 materiais. 60k no máximo, tá? 60k no máximo. Ele suporta 64, mas só chega em 60. Passou de 60, você nem upa. Tenta fazer algum tipo de retopologia para a calça ficar leve, tá? Deixa eu ver quem entrou. Draco, acho que foi o Draco que entrou, né? Seja bem-vindo. Então aqui eu vou upar a minha calça, tá? Mesh Model. E aqui Calca Militech. Beleza. Aqui é bem importante, tá? Pelo tamanho da roupa, tipo assim, o lag que vai dar para upar é normal, né? Se for uma coisa de 60k, vai demorar, tá? E aqui uma pré-visualização. Se a roupa estiver encaixando aqui no bonequinho, ó, que a gente vê aqui, tá vendo esse bonequinho? Se ela estiver encaixada assim, é porque deu bom. Se ela tiver assim, como se fosse um AO, é porque deu bom e rigou direito, tá? E aqui vamos por etapa. Eu vou tentar explicar. Quando a gente upa uma malha, ele dá aqui um valor, tá? Que é equivalente ao que a gente tem aqui no Blender. Por exemplo, a minha calça aqui, ó, ela tem... deixa eu ver, aqui, estatísticas. Ela tem... né, não bate direito, né? Mas ele faz algum tipo de cálculo. No caso, ele tá falando que aqui minha calça tem 53k de vértices, tá? Ok. O triângulo tanto faz, o importante é o vértice. Tem 50k de vértices, sendo que aqui ela tem 46, né? Então aqui, beleza, a gente já tem essa divisão, tá? Ok, aqui a gente tem quatro formas de a gente ver essa calça, tá? A gente tem o high, que é o padrão. Quando você tá vestindo uma roupa, a roupa ela sempre tá no high, tá? Você sempre tá vendo ela no high. O medium, tá? É quando o avatar... Caralho, cliquei aqui no bagulho. Quando a roupa tá meio afastada, assim, tá? Você tá vendo ela no médio. Então, aqui quando tá no meio, um pouco afastado, a sua roupa vai para 18k, tá? Se tiver muito afastado, a sua roupa vai ficar com 7k. Se tiver muito afastada, ela vai ficar com 3k, tá? O que a galera faz? Elas setam isso daqui para 0. Assim, ó, faz 0 e 0 e manda calcular, tá? Para ficar mais barato aqui, tá? Tem que dar um generate automático aqui, tá? Eu fiz cagadinho. Tá, então
eles fazem dessa forma, 0, 0, 0 e calcula. E o bagulho ficou um quadrado, né? Por quê? Porque a gente diminuiu demais. Então aqui eu vou deixar 250, 250, 100. Oi. Quando você faz isso, você não perde qualidade no seu produto? Perde pra caramba. O que eu quero tentar explicar é que essa parte aqui é importante, por isso que a gente não pode colocar qualquer valor, tá? Deixa eu ver aqui de novo. Falou dúvidas? Os prêmios não pagam upload, por isso que... eu sei, isso é importante pra mim, mas eu sempre tô postergando, tá? Mesh Model. Toca Militech. Vai demorar de novo. E eu tinha mais um defeito que eu tinha que fazer na roupa, mas eu vou deixar pra próxima aula na outra semana. Que é o defeito da virilha, quando uma virilha gruda na outra, tipo assim, uma perna da virilha gruda na outra e fica aquele chicletinho, sabe? Então eu vou deixar para mais uma próxima aula. Eu falei que hoje essa é a última aula de rig. Não, a gente vai ter mais uma aula, tá? Para poder ensinar a limpar esse defeito. Porque esse defeito é muito importante a gente ter só uma aula para limpar ele, tá? Que eu já expliquei nas outras aulas de rig, mas tem que explicar de novo com o addon, né? Então, por exemplo, a gente tem esses valores aqui, tá? Por quê? Porque isso poupa processamento. Eu não sei se vocês já jogaram algum jogo que quando você tá olhando o horizonte bem de longe, as árvores começam a ficar feia, tá ligado? Tipo assim, a pedra desapareceu, é tudo quadrado. Todos os jogos fazem isso. Todos os jogos fazem isso. Tipo assim, tem jogo que nem renderiza, tipo, outro mapa quando você nem tá nele. Ninguém tá nele, não tá nem renderizando. Pra processamento. O Second Life faz isso também com as roupas. Por isso que quando você tá muito afastado, uma roupa tende a desaparecer. Porque ela não foi bem configurada dessa forma. Se você quer que a sua roupa não desapareça, tipo assim, de longe, visto de longe, assim, você tem que deixar do jeito que tá e calcular e foda-se, upar dessa forma. Só que o que acontece? Fica muito caro, tá? Por que fica caro? Porque um mesh fica caro de ser importado. Porque o mesh, ele puxa processamento do servidor. Aquele servidor que a Land tá rodando, ela tá processando. E se a sua calça de 500 milhões de Prime entra ali, vai ficar pesado. Então por isso que você tá pagando mais, para você ter uma coisa que pesa mais a Land. Só que o que acontece? Imagina, todas as pessoas ao seu redor usando o seu item pesado. Como é que vai ficar o lag da Land? Ó, ficou com 300 lindens. Muito caro. Muito caro. Então, quanto maior o peso aqui, mais caro vai ficar. E mais processamento da Land e dos PCs que estão ali vai puxar. Então, tipo assim, não é interessante fazer isso, tá? Roupa, quando ela é irrigada, a galera coloca um valor mais ou menos assim, ó, 250, 150 e 100, tá? E manda calcular, tá? Nunca 00000, nunca põe isso. Coloca tipo um valor, esse aqui, 250, 150, 100, tá? E manda calcular. Por quê? Tá? Primeiramente, a roupa vai ficar leve, tá? E o que vai renderizar roupas, coisas irrigadas, não é a que ficou com 15 lindens. Eu vou upar, tá? Quando a roupa tá anexada em você... Upa, filha da puta. Desculpa. Fique em paz. Mas é assim mesmo. Tá dando uns lags, sei lá, velho. Eu não quero demorar muito, mano. Mais 2, 3 minutos que a gente encerrar já. Aqui, ó, upou. Tá? Quando você tá com uma roupa, tá? Se eu colocar de longe, vai ficar ok, tá? Por exemplo, o coisa dela, se eu colocar de longe aqui, ó, começa a sumir, ó. Vocês viram que começou a sumir, a minha também começou a sumir, ó, tá vendo? O Second Life faz isso, ó. Repara que a cadeira não, né? Que a cadeira é os meus mesh. Os meus meshes já são preparados para exatamente isso daí, né? Eles são pouco coisa, enfim. Eu faço a coisa para ela realmente funcionar do jeito que deveria funcionar. O que processa isso é essa opçãozinha aqui, ó. Draw Distance, Avatar Complexidade. Se você deixar no limite, não importa o quanto você arrasta para trás, até some. Mas o que vai renderizar, né, é essa opção aqui, quando a coisa tá anexada, tipo irrigada, tá? Então, isso aqui que define se a coisa vai ficar certa ou não. Então essa calça aqui, eu upei 2 vezes ela, você viu? Que cagada.
O que define é o avatar complexidade. Eu anexei ela aqui no meu coisa e já tá aqui minha calça, tá dentro do jogo. Já irrigada, não pula nada pra fora, tá vendo? Se bem que eu tô com alfa, né? Você vai falar sobre a textura, né? Que vai ter um problema. É, a textura a gente tem que upar, né? Mas na próxima aula eu coloco a textura, tá? Mas ela não vem junto com o rig? Tem uma opção aí. Tem uma opção sim, mas a galera prefere upar a textura separado e tal. Eu acho que é melhor, né? Na verdade eu tenho que dar uma pesquisada como é que faz pra importar, porque você tem que colocar a textura aqui pelo Blender, enfim, é um pouquinho enrolado, né? Eu acho que é só ir no onde você estava mostrando aí. É, tem como, eu tenho que dar uma pesquisadinha. Aham. Ele tá trabalhando. Então vocês entenderam a importância de você setar bem aquele quadro de importar, tá? E a calça tá aqui. Me daquele ali andando pequenininho. É um bonequinho aqui, É da Alane. Ele meio que tipo, mostra as regras da Alane, uma coisa assim. Até perdi o que eu tava tentando explicar comigo. Me desculpa. Não. A gente portou a roupa, subiu. Aí vocês entenderam que aquela opção importante. Eu vou dropar uma coisa aqui no chão, que é a medusa. E eu fiz aqui a medusa hat. Como o item não é anexado, ele é tipo um objeto. Eu tenho essa medusa que eu modelei uma vez e ela tem esses cabelos. Quando você afasta um pouco, esses cabelos desaparecem, ó. Por quê? Diferente aqui. Diferente da... O Juliette, o Juju, a galera gosta muito dele e... Desse óculos, porque ele não desaparece do rosto. Se você coloca de longe, ele não desaparece do rosto, né? Então, tipo assim, ele fica igual, tá ligado? Já que a gente já tem um problema aqui no cabelo, né? Então, por quê? Porque naquela parte de importar, é importante ter uma boa configuração. Se for coisa rigada, tanto faz. Agora, se for coisa que você só vai usar como objeto, ali você tem que fazer uma boa configuração para não perder muita qualidade vista de médio, longo ou curto alcance, entendeu? Essas opções são importantes. E no mais, o LOD, exatamente. Eu vou tentar só mostrar pra gente encerrar a aula, tá? Eu vou ter que fazer mais um. A turma do SL fala, eu vou colocar mesh em tudo aqui na minha land, né? A hora que você vê tá um LED. Não, exatamente, gente. Tem que equilibrar. Carrega, né? Não, tem que equilibrar. Dono de land, a maior parte dos donos de land são burros. Eles são burros. Exatamente, eles não sabem. Eu sei que aqui tem muito mais opções, mas essas opções aqui que vêm depois do level detail são para coisas tipo estruturas e coisas que não é para focar nessa aula. Então, esse quadrado aqui que eu expliquei, é super importante configurar isso aqui direitinho, tá? Só isso mesmo, tá? Mais pra frente a gente entra mais em detalhes aqui quando a gente for fazer Animesh, porque eu vou fazer um Animesh mais pra frente aqui nesse curso ainda de animação, né? Falta fazer animação e Animesh, tá? Então é só configurar direitinho aqui que fica redondo. Então a aula foi essa, tá? Se vocês têm alguma dúvida, porque eu vou dar como encerrado. Eu falei demais e já tô... Não, tranquilo. Beleza. Essa calça eu vou colocar ali nos arquivos para vocês, enfim, usarem do jeito que vocês quiserem, né? Eu ainda tenho alguns projetos para fazer com elas, mas eu vou modificar todas essas calças aqui e, tipo assim, para mim não importa se vocês vão vender. Então, ali é tudo donation, né? É isso, eu vou parar de gravar então, tá?